Olá. A presidente Dilma Rousseff apresentou a segunda etapa do programa de concessões. Aeroportos de 4 capitais devem ser entregues à iniciativa privada: Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. Mas o programa envolve também aeroportos regionais, ferrovias como a Bioceânica, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico, portos e rodovias. Dos quase 200 bilhões de reais anunciados, pouco mais de 69 bilhões devem ser investidos até o final deste governo. E as regras para as concessões ainda não estão fechadas, o que provoca críticas de especialistas e da oposição. No entanto, há quem reconheça o esforço do governo de rever princípios adotados em concessões anteriores que acabaram por afastar a iniciativa privada. Para debater as mudanças realizadas e avaliar se dessa vez o programa de concessões será mais bem sucedido, eu recebo hoje a deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro. Ela é presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O presidente da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, Rodolfo Salomão. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, Ricardo Pinto Pinheiro, e o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhores, boa noite. Senhora, muito boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa para debater esse programa recém-lançado pela presidente Dilma Rousseff. E eu quero começar aqui mostrando alguns números que dão uma ideia de como é que vão ser distribuídos esses cerca de 200 bilhões de reais. As ferrovias vão receber pouco mais de 86 bilhões de reais. E aqui eu tenho duas ferrovias que podem ser destacadas, a Bioceânica, com 40 bilhões, e a Ferrovia Norte-Sul, com pouco mais de 22 bilhões de reais. Em seguida, a gente tem as rodovias. As rodovias vão receber pouco mais de 66 bilhões de reais. A expectativa do governo é realizar ainda esse ano 5 leilões de 19 bilhões e 600 milhões de reais e 11 leilões já no ano que vem de pouco mais de 31 bilhões de reais. A outra parte dos recursos vão para os portos, que vão receber cerca de 37 bilhões de reais. E, por último, os aeroportos, que vão haver 7 concessões no interior e 4 concessões em capitais, como eu já comentei, Salvador, Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis, ao todo pouco mais de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Então eu gostaria de começar o nosso debate ouvindo Rodolfo Salomão, presidente da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura. Rodolfo, na sua opinião, qual é a sua avaliação geral sobre essa segunda fase do programa? A primeira foi lançada em 2012. Tanto em relação ao volume de recursos destinado por governo, os quase 198 bilhões de reais, quanto às regras anunciadas. Essa segunda fase do PIL, primeiro que ele decorre da primeira. Ele já reúne alguns aprendizados da primeira etapa. Ele já está chegando com alguns desenhos de concessões que estavam ainda não tão maduros na época, algumas inclusive são concessões que foram tentadas e não foram conseguidas. E de uma forma geral, a parte dos aeroportos já é também uma continuação da primeira etapa de concessões. A parte de portos também já está, tudo é uma continuação. O que a gente tem aí de mais novo e mais ousado é exatamente aquilo que vai ficar para a partir de 2019, principalmente nos investimentos em ferrovias. E que a maior parte, digamos, 40 bilhões para a Bioceânica ainda é um empreendimento que ainda vai passar por vários estudos até o desenho final do negócio a ser oferecido ficar pronto, e a própria Ferrovia Norte-Sul, que também vai receber um grande montante de recursos, ainda é objeto de muito desenvolvimento, até porque ela está paralela à BR-163, que também está para entrar no bloco de concessões ainda nessa etapa até 2018. Deputada Clarissa Garotinho, PR do Rio de Janeiro. Deputada, eu falei na abertura do programa que até o final do governo Dilma, a previsão do governo é investir cerca de 69 bilhões de reais.
e o restante vai ser de 2019 até 2030. Então, de fato, o grande impacto desse programa vai ser para um próximo governo. Qual é a sua avaliação em relação ao anúncio que foi feito agora? Eu acho que todo mundo avalia qualquer tipo de anúncio, né, e qualquer tipo de investimento, seja por concessão, seja por parceria público-privada na área de infraestrutura e logística, é sempre visto com bons olhos, porque o Brasil precisa avançar muito ainda nesse segmento. Agora, existe também uma grande dúvida, né, por parte, principalmente dos especialistas, até que ponto, de fato, nós vamos conseguir implementar essas concessões, tendo em vista que o primeiro pacote, que foi lançado em 2012, que previa investimentos de 133 bilhões na parte de rodovias. Seriam 9 licitações, nós acabamos com 6 trechos licitados, e na parte de ferrovias e portos absolutamente nada aconteceu. Então existe hoje um receio de que a gente esteja fazendo aqui um grande anúncio, se criem grandes expectativas e essas expectativas não se concretizem. Então nós esperamos que com a revisão do modelo de concessão a gente possa ter efetivamente maiores resultados. Deputado Júlio César, PSD do Piauí. Deputado, o senhor que é um especialista em orçamento, que conhece do assunto orçamentário como poucas pessoas aqui nessa casa. A deputada Clarissa chamou atenção para o fato de que uma boa parte disso que está sendo anunciado agora é a incorporação de algo que foi anunciado em 2012 e que não foi efetivamente realizado. Que avaliação o senhor faz desse anúncio agora? O projeto de 2012 ele foi lançado numa realidade diferente da que está sendo lançado em 2015. O Brasil estava crescendo, havia disponibilidade de crédito e havia uma confiança muito grande dos investidores brasileiros e internacionais aqui no nosso país. Hoje nós estamos vivendo outra realidade. O Brasil já no segundo ano de crescimento negativo do PIB, todos os indicadores econômicos, financeiros estão negativos, arrecadação da receita, tudo no vermelho, e a capacidade de investimento do governo também. Por isso que ele está lançando esse projeto de concessões. Um projeto de 200 bilhões, onde ela, como bem disse o Rodolfo aqui, vai, pelo menos pela perspectiva do governo, apenas cumprir com 60 e poucos bi. O restante vai ficar até 2030. Mas a experiência do projeto de 2012, a gente pode projetar aquilo que pudemos ver nesse projeto de 2015. O BNDES foi o grande financiador. O BNDES está vivendo uma crise muito grande. O Tesouro já investiu lá perto de 500 bilhões, com subsídio de mais de 25 bilhões por ano, como aconteceu no ano passado, para subsidiar a taxa de juros. Ele já prevê que este ano vai ter, no mínimo, 30 bi a menos. Eu acho que vai dar 60. Dos 188 bi do ano passado, eu acho que o BNDES vai aplicar em torno de 140, no máximo 150 bi. Então, esses investidores que estão querendo, ou que poderão entrar nesses investimentos, eles estão com o pé no freio. Eles querem ver o rumo que o Brasil vai tomar. Ele quer ver a retomada do crescimento do nosso país. Ele quer ver a confiança dos investidores internacionais no investimento aqui no nosso país, principalmente investimento privado. Então, faltando crédito, os indicadores econômicos em queda e a credibilidade abalada, eu acho que é mais um programa que o governo está lançando com grande possibilidade de insucesso. Vamos ver então o que o representante da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, Ricardo Pinto Pinheiro, pensa disso. Ricardo, especificamente em relação à questão das rodovias, a presidente Dilma Rousseff, no anúncio do programa, já mostrou alguns indicativos de mudança nas rodovias. A questão da duplicação, a cobrança de pedágio, inclusive a distribuição
dos lotes. Os lotes antes tinham trechos maiores, agora vão ser lotes de trechos menores. Na sua avaliação, esse tipo de mudança pode ajudar nessa segunda fase do programa? A posição da BCR é que sim. E nós estamos falando de um programa já de 20 anos, né, são mais de 60 concessionárias, investimentos da ordem de 100 bilhões de reais nesse período. Só as novas concessões que estão em andamento, que entrarão esse ano, representam também para os próximos 5 anos montantes aí da ordem de 50 bilhões de reais, de maneira que o anúncio é positivo com relação à continuidade do programa. O que tem um saldo de obras da segunda etapa, que já tem projetos, que são as obras previstas para esse ano, que são os 4 projetos. Você anunciou ali 5 leilões esse ano, mas o da ponte já foi realizado com sucesso e existem 4 novos projetos a serem colocados, com projetos já nas mãos do governo. E esse modelo deve seguir para o próximo ano com manifestação de interesse do setor privado. Eu acho que o que vai depender muito da segunda fase até do ano que vem, se a gente puder colocar isso nesse compasso, é o sucesso dos 4 leilões desse ano. Eles vão mostrar exatamente o ritmo. O governo já tem os projetos em mãos, as licitações estão próximas de ocorrer, então aquelas condições financeiras e de financiamento darão o tom das concessões do próximo ano. Nós estamos otimistas com relação a isso, mas chamando atenção e pontuando que o sucesso dos leilões do próximo ano vão depender muito de como serão colocados a atratividade dos projetos desse ano. E essas regras não estão claras ainda? E essas regras estão ainda por ser definidas, mas o governo detém já os projetos, tem os projetos em mãos e tem as recomendações do setor privado. Existe uma preocupação ainda em relação às rodovias de que o fato de ter reduzido o tamanho dos trechos, alguns trechos menores, com menor fluxo de veículos, afastariam investidores de médio porte. Isso é uma preocupação real? Não diria isso. Acho que vai depender, cada caso é um caso, mas o que precisa ser visto é o montante, né, cada projeto precisa ter um estudo de viabilidade completo e acabado, e nós não temos esses projetos ainda. Ou seja, o governo, para os projetos do próximo ano, o governo chamou a manifestação de interesse do setor privado. Deputada Clarissa Garotinho, PR do Rio de Janeiro. O Rodolfo comentou na primeira fala dele sobre a ferrovia bioceânica, né, que tem o objetivo de fazer a travessia Atlântico-Pacífico. Agora, é uma ferrovia que envolve pelo menos 3 países: Brasil, Bolívia e Chile. Né? Existe um acompanhamento por parte da Câmara, no caso da Comissão de Viação e Transportes, que a senhora preside, em relação a essa parceria, como é que os outros países estão atuando? Porque se só a gente fizer só uma parte, a gente vai continuar com uma ferrovia dentro do Brasil. A travessia não vai acontecer. E vem sendo feito esse acompanhamento? Ainda não, até porque o lançamento foi feito na semana passada, né? Todos nós tomamos conhecimento desses projetos há uma semana, então a Comissão de Viação e Transportes com certeza convidará o governo para apresentar mais detalhadamente o projeto da Bioceânica, que, na nossa opinião, é o projeto mais desafiador, né, de todo esse pacote envolvendo as ferrovias. Um projeto que vai ligar o centro-oeste e o norte do país ao Peru e que tem como objetivo principal, né, a viabilizar as exportações para a China, que já é o nosso maior parceiro comercial desde o ano de 2009. Só no ano passado, nessas transações bilaterais, já foram cerca de 78 bilhões de dólares. Então, nós entendemos que esse deve ser um projeto que a gente deve olhar com bastante cuidado, não apenas porque envolve outros países, mas porque esse é um projeto estratégico para o Brasil nas nossas relações comerciais e é, sobretudo, a obra que envolve
o maior valor, né, o maior montante e uma obra extremamente desafiadora. Rodolfo Salomão, falando ainda da bioceânica, existe um interesse, como a deputada Clarice comentou, por parte da China, do governo chinês, nessa ferrovia, até como alternativa ao canal do Panamá, né? Isso talvez facilite o que diminua um pouco a preocupação do deputado Júlio César em relação aos investimentos estrangeiros. A China estaria, na sua opinião, disposta a realmente investir numa ferrovia desse tipo? Bom, e como o colega Pinheiro da CBR já colocou, tudo depende do desenho, né? A bioceânica é que está com o desenho mais incipiente, principalmente no trecho que vai de Sinop, da região centro-norte de Mato Grosso, até o litoral da Bolívia. O desenho que atualmente está sendo colocado já passa pelo Acre e entrando direto no Peru, que foi uma virtude na ideia. Só que esse trecho até a fronteira do Peru, ele ainda vai ser objeto de muitos estudos. Até o traçado ainda pode ser revisto. E o empreendimento dentro do Peru também está sendo, digamos, assessorado pelos chineses. Então, o papel dos chineses nesses dois trechos, ele vai ser um papel catalisador. Tem um terceiro ente, que não o governo brasileiro e peruano, que estaria catalisando e estaria até com intenções claras de vir aportar investimentos, até porque vai baratear, tudo indica que vai baratear o transporte de grãos e determinadas matérias-primas para eles lá na China, sem precisar passar pelo canal do Panamá. Lembrando que o trecho que pega da ferrovia norte-sul até a região centro-norte, que é Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, esse trecho já tem ele já está mais desenvolvido em termos de estudos, né? E ele inclusive, ele deve se viabilizar, viabilizando pelo ponto de vista dos estudos de viabilidade econômica, até pela conexão que fará com a Norte-Sul, que vai até o porto de Miritituba. Então, mesmo que venha a demorar mais, haja maiores percalços, se fazer o trecho até a fronteira do Peru, ou que haja alguma dificuldade do Peru também de encaixar o trecho que falta, tem muito que se trabalhar até chegar lá em Miritituba. Porque mesmo que haja algum percalço, como você comentou, nos outros países, o desenvolvimento do trecho interno já é de uma ferrovia desse porte, já é uma grande coisa em termos de distribuição no mercado interno. Exatamente. E mesmo de barateamento internamente, mas o objetivo final é chegar do outro lado. Exato. Né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já, eu espero você, não saia daí. Olá, o Expresso Nacional está de volta. Hoje nós estamos falando da segunda fase do Programa de Investimentos em Portos, Aeroportos, Ferrovias e Rodovias, que prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais. Eu recebo hoje a deputada Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro. Ela é presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara. O presidente da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, Rodolfo Salomão. O presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, Ricardo Pinto Pinheiro, e o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara. Deputado Júlio César, eu volto nesse bloco com o senhor. Eu tenho aqui um comentário que chegou de Alex Fabiano Costa. Eu, infelizmente, não sei de onde é. Ele diz o seguinte: os aeroportos mais rentáveis do país passaram e passarão por uma privatização predatória em que na primeira e segunda metade de concessões e até agora na terceira o governo federal errou e continua errando no modelo para com a Infraero. Mesmo tendo melhorado a aparência dos aeroportos concedidos à iniciativa privada, continuam ineficientes.
Por que privatizar e provocar a destruição da Infraero em vez de melhorar a sua gestão? A gestão da Infraero tem sido muito ruim e todos sabem disso. O problema é que o governo voltou a fazer dessa estatal cabide de empregos novamente. Ele é presidente da Associação Nacional de Empregados da Infraero, a ANEI. Qual é a sua avaliação em relação ao comentário do Alex Fabiano, deputado? Bom, tudo para na limitação de investimento do próprio governo. A Infraero vem investindo menos de 2 bilhões por ano nos aeroportos. A sua receita ela é ineficaz, é insuficiente para gerenciar com eficiência os principais aeroportos do Brasil. Tanto é que privatizaram os maiores, agora vão privatizar, fazer essas concessões dos 4 seguintes em termos de movimento de passageiros e de receita, e isso vai continuar, até porque a experiência privada melhorou. Se não é o ideal, é menos ruim do que quanto era da Infraero. Não que a Infraero seja incompetente. Não é uma empresa que tem essa tradição de roubo, disso, aquilo. É porque falta recursos para investir. Falta recursos para investir. E as PPP e essas concessões vão proporcionar que o empresário que o fizer possa investir o seu dinheiro ou dinheiro emprestado, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, para melhorar as condições desses aeroportos do Brasil. Mas a concessão de aeroporto, num montante de 200 bi, não representa nem 5%. Nem 5%. Mas a experiência, se não a ideal, é a menos traumática das concessões. E a mais que tem dado os melhores resultados em favor do povo brasileiro, que usa o avião como meio de transporte. Me permite? Claro, deputado, por favor. Eu acho que a pessoa que encaminhou o e-mail, ela se refere um pouco o modelo de concessões que foi feito nos aeroportos, ele é um modelo que privilegiou, né, os aeroportos maiores, os aeroportos mais rentáveis, com uma taxa de retorno para o governo, que não era uma taxa de retorno tão alta, para fazer a manutenção dos aeroportos menos rentáveis. Então, talvez o melhor modelo de licitação fosse aquele onde você leva um aeroporto mais rentável e também tem as suas obrigações com um aeroporto menos rentável. Dessa maneira, eu acho que seria mais sustentável esse modelo de licitação. Essa nova fase, eu acho que ela é pior do que a fase anterior, porque na fase anterior você ainda tinha uma participação maior da Infraero. A Infraero ficava com cerca de 49%. Agora foi reduzida para 15% a participação da Infraero. Então, por isso eu considero que esse modelo de agora é pior do que o anterior. E quando ele fala sobre os funcionários da Infraero, essa é uma reclamação constante que nós temos recebido na Comissão de Viação e Transportes, que esses funcionários, depois das concessões, das privatizações, eles ficaram meio que sem lugar dentro do aeroporto. Eles não têm muita função. E você está falando de profissionais altamente qualificados que estão hoje sendo subutilizados. E ainda não foi encontrado um modelo para que houvesse uma adesão desses funcionários. Então, hoje eles estão desempenhando papéis totalmente diferentes, né, das suas funções originais, se sentindo até subutilizados. Ricardo Pinto, em relação exatamente a essa questão do modelo, a deputada Clarice Garotinho disse que, na visão dela, a questão da redução da participação da Infraero torna o modelo atual, o modelo proposto agora, pior do que o modelo anterior. O que se costuma ouvir da iniciativa privada é que havia uma excessiva participação do Estado, né, e que essa redução da participação do Estado tornaria mais interessante a entrada da iniciativa privada nos novos pacotes de concessão. Qual é a sua opinião em relação a essa mudança de perfil do governo nesse aspecto? Bom, eu posso comentar um pouco mais sobre as concessões de rodovias, né? Mas o que ocorreu, vou dar um paralelo o que ocorreu no caso das concessões de rodovias. Eu não estou acompanhando de perto o que passa nos outros setores, mas é bem diferente, né? E são muito diferentes, né? No caso de rodovias, houve uma progressiva melhora. Nós já estamos aí na 3ª ou 4ª etapas quando a gente fala de modelos.
Então, os 20 anos de concessão de rodovias, que talvez a gente até possa dizer que o setor de rodovias esteja num estágio bem mais maduro que os demais, ele veio alterando os seus modelos ao longo, por sugestões do próprio setor privado. Quer dizer, então, hoje, essa robustez de um programa de concessão, nós estamos com 10% da malha pavimentada brasileira sob concessão. São mais de 60 empresas alimentando o governo com resultados desse programa. Então, isso é exatamente uma experiência brasileira. Sobre o programa de concessões, eu posso dizer, é um aprendizado que foi sendo capitalizado na medida em que o programa foi desenvolvendo. Então, isso dá um pouco do tom que eu coloquei na pergunta anterior, porque é que para nós era importante o anúncio de continuidade do programa. É uma continuidade em cima de uma experiência de mais de 20 anos. Que vem sendo aperfeiçoada. E vem sendo aperfeiçoada. Isso a gente pode projetar para os demais setores da economia, para os demais setores que vão sendo também que estão também utilizando concessões. Rodolfo Salomão, ainda falando em questão ao modelo, recentemente o ministro Nelson Barbosa disse que não havia uma questão ideológica em relação ao modelo adotado pelo governo Dilma Rousseff. E agora, nesse novo pacote, existe a possibilidade de haver uma concessão por meio de outorga em quem leva, quem paga mais ao governo. Que era um modelo muito criticado pelo governo, porque era um modelo adotado na época do Fernando Henrique Cardoso. Parece que esse modelo está sendo trazido de volta agora. Na sua opinião, as mudanças que surgem agora, elas tendem a melhorar ou a piorar a situação? Bom, o modelo, aquilo que vier a ser leiloado por outorga, nitidamente demonstra a realidade da necessidade de caixa do próprio governo, né? E da dificuldade, como disse o deputado, a dificuldade do governo poder aportar investimentos. E, no caso, por exemplo, de determinados portos, né, a outorga vai ser a outorga praticamente de uso do espaço para a construção de novos terminais, onde ainda não tem porto construído para ser ampliado. E, então, é evidente que realmente o governo se despojou de algumas questões ideológicas que tinha e está, como o ministro falou, aparentemente trazendo um pragmatismo de mercado para alguns desses investimentos. E você acha que isso pode trazer um resultado melhor ou pior? Da mesma forma que ainda o desenho de cada um desses investimentos ainda está incipiente, nós vamos ter ainda que estudar muito cada um que vier, cada um que já tiver com o seu desenho pronto para a gente poder avaliar de uma forma mais precisa se o modelo de outorga ele traz benefícios além do óbvio ingresso de caixa para o governo, né, nas outorgas onerosas. Rodolfo, eu tenho uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter, não sei se você saberia responder, de Eduardo Santos Leal. Ele diz o seguinte, que ele concorda com a Ferrovia Norte-Sul, mas ele gostaria da opinião por que não existe ainda o comércio do Maranhão até Goiás. O comércio de Maranhão até o Goiás, eu acho que existe. Talvez o que ele esteja questionando... Uma estrutura logística. Se já existe, digamos, linhas de logística ligando os dois trechos. Na realidade, esses trechos eles são mais... o que está sendo operado, quem opera mais ainda é a Valec, que tem como foco o minério. E justamente dentro desse programa que está sendo lançado, até com a inovação do compartilhamento de linhas, me parece que o governo está justamente fomentando que esses trechos que já estão prontos, e esse último trecho que está quase pronto, eles comecem a ser operados por empresas operadoras desses trechos para serem melhor aproveitados, que realmente já estão subutilizados. Eu acho que essa é a dúvida do
telespectador. Deputado Júlio César, PSD do Piauí. Deputado, no primeiro bloco, o senhor comentou sobre a questão da dificuldade de investimento das empresas brasileiras, talvez até das empresas estrangeiras, em função do cenário da questão econômica no Brasil não está muito boa, o Brasil ainda corre risco de ter seu grau de risco reduzido, apesar de ter refreado um pouco isso. E aí eu gostaria da sua avaliação em relação ao seguinte aspecto. Anteriormente, quando a situação do Brasil era melhor, existia um aporte, mesmo a situação do Brasil, do ponto de vista do cenário internacional, do mercado ser melhor, que isso favorecia a captação de recursos por parte das empresas nacionais e favorecia também o ingresso de recursos estrangeiros no Brasil. Nesse momento, o BNDES se dispôs a entrar com mais recursos, a fazer financiamentos com taxas melhores. Na situação atual, o quadro se reverte em todos os sentidos. Né? Como o senhor comentou no início, o investidor estrangeiro talvez não esteja tão disposto a investir no Brasil. Internamente, a gente tem o escândalo da Operação Lava Jato, que trouxe um freio para muitas das grandes empresas brasileiras que atuam nessas áreas. E, ao mesmo tempo, o BNDES começa a aplicar novas regras de que vai associar o financiamento ao lançamento de debêntures, a captação de recursos pelas empresas junto à iniciativa privada. Dá para compatibilizar tudo isso? É o problema da confiança que esses empreendimentos poderão dar retorno às empresas que ganharam o leilão. Né? O BNDES, por falta de recursos, agora vai financiar entre 25% ou 50% do negócio de debêntures, com as debêntures, de acordo com o tipo de financiamento e a participação. Então, em termos de investimento nesse tipo de infraestrutura, investimento de longo prazo, eu sou muito cauteloso em relação ao BNDES. Repito, o BNDES deu um rombo no Tesouro no ano passado de 25 bilhões de reais, foi um subsídio que o Tesouro bancou ao BNDES. Se mantiver este mesmo patamar de investimento, vai ser outro tanto, porque não tem dinheiro. O BNDES deve ao Tesouro perto de 500 bi e perto de 200 bi ao FAT, do total de 800 e poucos bi, que é a sua carteira de aplicação. Um investimento no Brasil de longo prazo. Então, cada dia mais eu estou convencido que a disponibilidade de recursos do BNDES vai diminuir. Não vejo como aumentar. Por quê? Porque o FAT está dando prejuízo. É obrigado a aplicar 40% no BNDES. Exauriu. Está negativo 13 bilhões. 13, 14, 15 bilhões. A capacidade de captar recurso aqui no mercado interno está exaurindo, porque a dívida interna do Brasil é astronômica, o tamanho do nosso PIB. Então, eu vejo também com muitas reticências esse tipo de financiamento através do BNDES. Então, a gente está numa espécie de armadilha em relação a essa questão do... Muitos que são críticos desse lançamento acham que é muito mais um marketing do que uma realidade econômica do nosso país. Eu não penso bem assim, não, e torço que tudo dê certo. O Brasil precisa de investimento. O Brasil precisa crescer. Eu não vejo como, nesses próximos 12 meses, o Brasil possa dar a volta por cima e começa a crescer. Deputada Clarissa Garotinho, eu vou pedir só um minutinho, pessoal, a gente vai fazer mais um breve intervalo. Na volta a gente volta com a senhora para comentar esse ponto. O Inspeção Nacional volta já já, não saia daí. Olá, o Inspeção Nacional está de volta. Nós estamos debatendo hoje a segunda fase do Programa de Investimentos em Logística, que prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais na melhoria da infraestrutura de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.
Deputada Clarissa Garotinho, no último bloco a senhora queria falar, eu interrompi, fui para o intervalo, a gente estava discutindo a questão desse dilema entre, nesse momento agora, que a iniciativa privada brasileira dispõe de menos recursos e talvez o investidor estrangeiro não esteja tão interessado em investir no Brasil em função da nossa situação econômica, justo nesse momento o BNDES pretende aportar menos recursos nesse tipo de investimento. Qual é a sua opinião? Nesse ponto eu discordo. Eu acho que o investidor estrangeiro sempre vai ver o Brasil como um país importante para os investimentos. Nós temos aqui um grande mercado consumidor, todas as nossas taxas elas são extremamente atrativas. A nossa produção de grãos aumentou 130% nos últimos 4 anos, o aumento de 154% nos passageiros em aeroportos, aumento de 185% na nossa frota de veículos, um aumento de quase 100% na nossa movimentação portuária. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil é um país atrativo. Só que nós estamos vivendo um momento que talvez ele seja mais atrativo para as empresas estrangeiras do que para as brasileiras, porque a grande maioria das grandes empresas brasileiras tiveram de alguma maneira o seu nome envolvido nas operações Lava Jato, estão tendo dificuldade de receber recursos do governo, dificuldade de fazer, enfim, investimentos nesse momento, e o governo, sem capacidade de investimento, no momento de ajuste fiscal, recorre a um pacote que seja um pouco mais atrativo para a iniciativa privada, abrindo mão, inclusive, do seu modelo de concessão. O PT sempre criticou o modelo de concessão por outorga e defendeu o modelo de concessão por menor tarifa. Mas nem sempre o modelo de concessão por menor tarifa ele é mais sustentável, né? Uma empresa pode simplesmente oferecer uma tarifa menor e depois, ao longo da execução da obra, não ter condições de manter a execução dessa obra. É vira barato que sai caro, né? E o modelo de outorga, né, se ele tiver um cálculo de engenharia matemática financeira bem elaborado, bem estruturado, ele pode ser uma opção para esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é atrativo, né, principalmente para as empresas estrangeiras, e é a única saída que o governo pode ter para depois dizer, olha, nós tivemos como resultado os investimentos em infraestrutura, com tantos quilômetros a mais de rodovia, de ferrovia. Então, acho que o governo está numa tentativa desesperada de lançar um pacote de investimentos que, a depender muito de como serão as condições e o desenho efetivo, porque existem propostas diferentes para os setores diferentes, no próprio financiamento, né, o BNDES vai financiar em média 70%, os outros 30% ou serão por debêntures incentivadas ou por crédito direto, né, a custo de mercado. E isso varia muito, inclusive, de acordo com o modelo. Você tem, por exemplo, portos, né? Portos e aeroportos, eles possuem uma taxa de retorno muito mais alta. Então, ele tem uma participação de crédito com TJLP menor, diferente de ferrovias, né? Rodovias que você precisa de uma taxa de TJLP maior. Então, acho que está sendo feito um esforço imenso. Agora, como bem disse aqui o nosso Ricardo, né? Tudo vai depender muito do primeiro lote, né, de leilões que vai acontecer esse ano. Acho que esse ano vai dizer muito o que virá para o futuro. Ricardo Pinheiro, já que você foi instado pela deputada Clarissa Garotinho, qual é a sua opinião em relação a essa mudança do governo e adoção do sistema de outorga? Não, veja, no caso de concessões, eu volto a dizer, como eu havia dito no primeiro bloco, como ele tem mais tempo de vida em concessões, e também quando começou, e o Estado de São Paulo foi o primeiro a lançar os seus programas, o modelo era outorga. Né? Então, logo em seguida veio exatamente a expansão do programa federal, que veio com a menor tarifa. Eu diria que não vejo muita diferença entre as duas coisas, porque seja antecipando alguma coisa para outorga e cobrando tarifa ao longo, o que é importante é exatamente uma concorrência, a oferta de crédito, a expectativa do setor privado nesse momento, como eu havia mencionado, o crédito existe, então, havendo condições boas de financiamento, e eu também concordo com a deputada Clarissa, que isso será atrativo e teremos muitos concorrentes nas licitações. E os preços são definidos nas licitações. O investidor estrangeiro, na sua opinião, vai ter interesse? Tem interesse e o interno também tem. É um problema. Eu acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas, talvez
esse programa possa ser estendido num outro bloco mais tarde, fica aí uma sugestão, porque, a rigor, nós estamos falando aqui de um delegado de governo, quer dizer, as concessões, o serviço prestado é em nome do governo, quer dizer, o que está, quem viaja na rodovia não enxerga uma concessionária que está ali, mas é um delegado do governo, então o governo está dando aquilo em concessão. Quer dizer, o fato dele estar ali, lógico, ele está sujeito, ele fez uma oferta, ele tem um compromisso de captar a receita de pedágio, mas ele tem muitas obrigações. As concessões são concessões de longo prazo, as obras são feitas nos primeiros anos, então são essas coisas que exatamente na oferta da concessão, cada um dos empresários analisa, os investidores estão analisando essas condições e essas atratividades. Se o governo oferecer, para isso que já anunciou, no caso das rodovias, seja outorga, seja menor tarifa, der condições, eu não tenho dúvida de que haverá concorrência com presença interna e também externa. Nós temos concessionárias que são grupos internacionais e investimento externo. Então, isso também já passou pelo setor de rodovias. Então, não há muita novidade com essa leitura. O que existe é, assim, uma expectativa agora de que haja atratividade para que os leilões sejam competitivos e ganhe o usuário final. Deputada Clarissa Garotinho, eu vou passar para a senhora duas perguntas que chegaram, uma de Matheus Rodrigues, a outra de Pedro Henrique, mas que eles tratam especificamente de mobilidade urbana em Campos de Goytacazes e no Rio de Janeiro. Como foge um pouco do escopo aqui da nossa discussão, eu vou passar o e-mail deles para a senhora, depois a senhora pode entrar em contato direto com eles para responder. Gente, o nosso programa está quase chegando ao fim. Eu queria, antes de terminar, discutir a questão que é muito também falado quando se fala em concessões, que é a questão dos marcos regulatórios estáveis, da questão jurídica, de não haver muitas mudanças ao longo do processo, que é uma coisa que sempre preocupa o investidor. Ele quer entrar num negócio, conhecendo as regras do jogo e quer jogar daquela forma até o fim, né? Ou se as regras mudarem, que seja para beneficiá-lo, nunca para prejudicá-lo, né? Agora, para isso, uma das coisas que a gente precisa é que as agências reguladoras tenham condições de cumprir efetivamente o seu papel. Inclusive, quando há descumprimento de contrato, atrasos, serviços que são oferecidos sem a devida qualidade. Rodolfo Salomão, na sua opinião, as agências reguladoras brasileiras, especificamente essa relação a essa área de transporte, elas estão em condições de fazer esse trabalho que é esperado de uma agência reguladora? Olha, não só as agências reguladoras, elas vão precisar de investimento nas suas próprias estruturas, e inclusive de ampliação de estrutura, como as próprias áreas técnicas dos ministérios afins, né, Ministério do Transporte, Secretaria de Portos, Secretaria de Aviação Civil, eventualmente EPL, né, vão precisar de melhor investimento da própria gestão pública, porque nós temos aí um esboço, não temos um desenho acabado. Na área até de rodovias, a gente tem essas 5 que já estão prontas para ir a leilão, que os estudos de viabilidade técnica foram concluídos agora, recentemente. No dia 10, o governo chamou mais 10, 11 estudos para as do ano que vem. Agora, portos, algumas coisas. Os aeroportos estão prontos, porque já é um desenvolvimento do modelo anterior, mas você tem muita coisa que está incipiente e que necessita do desenho ficar melhor acabado para justamente a confiança do investidor, seja nacional ou estrangeiro, atraí-lo para esses investimentos. E justamente essa segurança passa não só pela firmeza do marco regulatório, pela clareza da regulação, que, aliás, o governo está prometendo, como também por toda uma estrutura que vá dar forma a esses desenhos que ainda estão incipientes, que vão ser colocados ainda em 2016, 17, 18 e 19 em diante. Deputado Júlio César, PSD do Piauí, eu gostaria de ouvi-lo também em relação a essa questão do marco regulatório e quero passar para o senhor assim, uma espécie de um resumo de 3 perguntas que eu acabo de receber.
uma de Carlos Jean, de São Gonçalo, do Piauí. Ele fala sobre a falta de infraestrutura geral no Brasil. Ele fala de falta de telefonia fixa, de internet, em áreas como portos, ferrovias e estradas. Então, na opinião dele, como é que você vai ter toda essa estrutura se não tem nem telefonia em algumas cidades do Brasil? Ele diz que na cidade dele, São Gonçalo do Piauí, não tem um telefone público que funcione. O Valdomiro Trento de Santos, ele pergunta se não seria o caso de priorizar a infraestrutura em locais onde existem rios, estradas, rodovias e ferrovias, se nesse lugar não deveria haver uma priorização. E o Márcio Santos, de Amaragi, Pernambuco, ele diz, por que não existe uma determinação do governo federal e estadual de distribuir empresas para os municípios? Ele entra também um pouco na questão do Pacto Federativo, né, que é outro grande drama em discussão aqui no Congresso. Dá para resumir tudo isso depois? Vamos entrar aqui pela última. Ele se refere ao Pacto Federativo. O governo federal não pode fazer isso, distribuir para estados e municípios. Cada um tem a sua competência constitucional de arrecadar, de receber por transferência e de administrar os seus serviços. Eu reconheço que os municípios estão vivendo a maior crise da história, pelo menos dos últimos 30 anos que eu tenho acompanhado. Porque o governo transfere obrigações sem o correspondente recursos para atender aquelas obrigações. Em relação a Jean, de São Gonçalo, que fala que falta telefone público, é verdade, isso é de acordo com a demanda. Eu conheço São Gonçalo, já fui votado lá em São Gonçalo, é uma cidade pequena, mas isso é um problema. Quanto mais subdesenvolvido o Estado, quanto menos recursos dispõe o Estado, quanto menos recursos tem a renda per capita de cada habitante de cada Estado, menos tem a presença dos serviços públicos. Porque aqui hoje são os serviços públicos, por concessão, por exemplo, telefonia. Ele é uma empresa privada, tem que ter lucro. Eu não estou defendendo essas omissões, não. Acho que tem que ter eficiência, principalmente no celular. Ele reclamou aí do telefone, o orelhão, como se chama lá no Piauí, né? Um telefone público. Hoje quase em desuso. Pouca gente usa o telefone público da telefonia fixa. Usa mais o telefone celular. E em relação às estradas, que o ouvinte lá do Rio de Janeiro falou, foi do Rio. São Paulo, Valdomiro Trento. É de São Paulo. São Paulo tem as melhores estradas do Brasil. As melhores privatizações estão em São Paulo, as que dão mais lucro estão em São Paulo. São Paulo tem 1/3 da riqueza do Brasil. E mais, São Paulo financia o Brasil. A União transfere, eu sou do Piauí, preciso lá no Piauí há uma desigualdade social, regional, de renda muito grande em relação ao resto do Brasil. Mas devo dizer que São Paulo financia o Brasil. A balança de São Paulo entre aquilo que a União transfere para São Paulo e aquilo que São Paulo participa para a União, o saldo é maior do que o saldo para investimento que o Brasil dispõe em tudo o que acontece no nosso país. Então, São Paulo, apesar de tudo isso, tem diminuído a sua importância econômica pelo crescimento de alguns setores, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, tem crescido muito a produção de grão, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, pelos privilégios que contribuem para desequilibrar o Pacto Federativo, como um fundo constitucional que se criou aqui no Distrito Federal. A única unidade que não tem município, mas tem bicompetência tributária. Mas a União passa todo ano 14 bilhões a preço de hoje para financiar o custeio aqui do Distrito Federal. E as renúncias fiscais e os privilégios localizados, como tem em vários estados brasileiros. Então, esse Pacto Federativo tem que ser revisto. Tem que pensar melhor, exatamente compensar essas desigualdades sociais e regionais existentes em nosso país. E quebrar o Nordeste, esse círculo. E o Nordeste
é a grande vítima desse desequilíbrio, E quebrar esse círculo vicioso que existe, não é isso? esse círculo vicioso. Deputado Júlio César, PSD do Piauí, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Rodolfo Salomão, presidente da Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, muito obrigado também por sua participação. Deputada Clarissa Garotinho, PR do Rio de Janeiro, muito grata. Ricardo Pinto Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Concessionários de Rodovias, muito obrigado também por sua participação no nosso debate. Obrigado pelo convite. Você que nos acompanhou de casa, pela TV Câmara, pela nossa página na internet, muitíssimo obrigado por sua audiência, por sua participação. Na próxima semana, nós vamos falar de combate à corrupção, um tema que está nas ruas, nos discursos da presidente Dilma Rousseff, em uma campanha do Ministério Público Federal e em diversos projetos em análise na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. Eu espero você. Até lá.